Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos debater um pouquinho da vitória do Fluminense sobre Fortaleza, vitória que foi importante para o Fluminense, mas vamos falar um pouquinho da atuação do Fluminense que não foi tão empolgante. Também vamos falar um pouquinho sobre o Fernando Diniz, né, que treinou o Fluminense hoje, agora vira a chave, vai pensar na seleção brasileira. Outro jogador do Fluminense convocado, ou seja, três jogadores convocados, dois para a principal, para a sub-23. Vamos falar disso tudo ao longo dos próximos minutos. Mas queria te pedir sua ajuda. Se você é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Nós estamos com a nossa meta de chegar a 4 mil inscritos. Então, se você se inscrever, vai faltar menos um. Dá essa moral, compartilha esse vídeo com os amigos tricolores, nos grupos tricolores. E ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho, né, da convocação, né, de mais um jogador, né? Lembrando que André e Nino já foram convocados para a seleção brasileira principal e até existe uma certa chance do Nino ser um dos zagueiros titulares, porque foi convocado Marquinhos, Ibanhas, Nino e o Gabriel Magalhães. O Militão também tinha sido convocado, porém o Militão foi cortado, né, porque se machucou. Então existe uma expectativa talvez do Nino ser titular na seleção brasileira nos jogos da sexta-feira contra a Bolívia. E o André também convocado, né? Mas aí o André, no meio de campo, ele tem mais jogadores como Casemiro. Eu acho que o André talvez não seja titular. Até acho um pouco difícil o Nino ser titular, mas existe essa possibilidade se a gente for analisar. E também hoje foi anunciada a convocação do Alexander. Alexander foi convocado, substituindo o... Eu não lembro qual jogador agora certo que foi cortado, mas teve um jogador sub-23 que foi cortado por lesão e o Alexander foi convocado para o seu lugar. Então, ou seja, são três jogadores que vão estar servindo a seleção brasileira nessa data FIFA e a seleção sub-23 que vem se preparando para a Olimpíadas do ano que vem, né? Paris 2024. A tendência é que se o Alexander continuar jogando do jeito que está, acabar sendo convocado também futuramente. Agora falando um pouquinho, né, sobre o Diniz que treinou o Fluminense hoje. Agora ele vai embarcar lá para Belém do Pará, onde é o jogo contra a Bolívia. Tem jogo na terça-feira também de eliminatórias e depois ele retorna para o Fluminense, após a data FIFA. Agora ele vira a cabeça lá, vai pensar, vamos acompanhar como também que é esse trabalho na seleção brasileira. Mas falar um pouquinho de Fluminense, vamos com um pouquinho de contra Fortaleza, né? Lembrando, o Ganso não pôde jogar, que estava machucado. Machucado não sentiu um desconforto, o Nino também sentiu um desconforto, também não foi para campo. Então o time do Fluminense começou ali com a dupla de zaga, Felipe Melo, David Braz, Samuel Xavier, Diogo Barbosa, no meio de campo Alexander do a vaga do Ganso, e o quarteto ofensivo foi mesmo na quinta-feira. Porém, foi um jogo do Fluminense, não conseguia dar a sequência do jogo, né? Até um pouquinho por causa da arbitragem que picava muito o jogo, e também teve a questão do gramado do Ronald de Oliveira, que não ajudava muito, o gramado estava muito ruim, mas o Fluminense tentava, de certa forma, construir, mas o bom time do Fortaleza conseguia matar as jogadas do Fluminense e até, em alguns momentos, levar certo perigo para o Fluminense. Com o segundo tempo chegando, o Fluminense fez alguns ajustes ali, mas eu achei que o segundo tempo o Fortaleza foi muito perigoso, teve até algumas chances, e depois o Fluminense começou a ter domínio do jogo. Porém, eu acreditava que esse jogo até terminasse empatado, porque os dois times até criavam, mas não eram muito efetivos nas suas chances. Teve uma outra chance boa do Fortaleza que o Fábio foi muito bem, teve uma outra chance boa do Fluminense que o goleiro do Fortaleza foi muito bem, né, o Zé Ricardo, João Ricardo, né? Mas o jogo se desenhava muito amarrado, nada do jogo fluir, nada do jogo conseguir sair daquele script, até que veio o gol do Diogo Barbosa, um chutaço de fora da área, golaço ali na entrada da área, e o Fluminense somou os 3 pontos, colou no G4 ali, o Fluminense coisa o quinto colocado, atrás de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e... quem é o outro mesmo? Flamengo e Grêmio. Então o Fluminense conseguiu se manter colado ali no G4, somou ponto importante em casa, mas não teve uma boa atuação, foi uma partida muito abaixo. E eu achei que os jogadores do Fluminense demonstraram boa parte do tempo ali, até um certo cansaço, né? Pode ter sido também por causa do jogo de quinta-feira, que foi um jogo muito desgastante. Hoje estava calor no Raul de Oliveira, então acaba que desgasta mais os jogadores. Então eu não achei que o jogo foi tão bom tecnicamente, mas também um pouco por causa desse cansaço que aconteceu, né? Agora o Fluminense essa paralisação aí para as eliminatórias, vai ficar aí 13 dias sem ter jogo, né? E vamos ver como também que vai ser essa primeira sessão de treinos do Fluminense sem o Diniz. Lembrando, o Diniz foi para a seleção, Eduardo Barros foi para a seleção, o Marcos Seixas, preparador físico, também vai para a seleção. Como que o Marcão vai ficar comandando esse time nesses 13 dias? Né? Provavelmente o jogador vai jogar uns 2 dias de folga ali e depois voltar para o treinamento. Tomara que tudo dê certo, que o time consiga treinar bem, consiga ter essa ideia de jogo, né? O Fluminense que perde alguns jogadores para a seleção, como a gente falou, o Nino vai para a seleção, o André vai para a seleção, o Alexander vai para a seleção, o John Arias vai para a seleção, então os jogadores vão ficar realmente para a seleção e o restante vai ficar trabalhando ali com o Diniz, com o Marcão ali nessa data FIFA, né? Vamos ver como que vai ser o retorno. Retorno do Fluminense joga, eu vou ter uma sequência, né, que vai ter, acho que é Cruzeiro, eu tenho que dar uma olhadinha direito, sei que tem Cruzeiro nessa volta, né, dos jogos, mas o Cruzeiro não é o primeiro jogo vai ser
Eu não me recordo contra quem vai ser o primeiro jogo, mas o Fluminense tem um primeiro jogo, depois tem o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, valendo pela quinta rodada do retorno. Vamos ver como que vai ser realmente esse time do Fluminense e também como que vai ser o Diniz não dando treinos no Fluminense. E lembrei, vai ser Vasco, o Fluminense pega o Vasco, na próxima pega Vasco, depois pega o Cruzeiro. Lembrando, pro jogo contra o Vasco, o Diniz está suspenso, se não me engano o André também está suspenso, mas a tendência é ter a recuperação de alguns jogadores que vêm sentindo problemas físicos, como o caso do Ganso e do próprio Nino. Mas a expectativa é que a gente consiga vencer o Vasco também, né? O local não está definido. Vamos ver onde que vai ser esse jogo para a gente conseguir somar o maior número de pontos possíveis e ficar ali próximo do G4, porque o planejamento do Fluminense tem que ser ficar no G4, nos 4 primeiros. Ganhar a Libertadores, talvez ganhando a Libertadores e não ficar no G4 até não vai ser tão frustrante. Mas o time do Fluminense tem time e precisa ficar no G4. Então a gente espera que o time consiga se superar nos momentos de dificuldade, até os jogos que não consiga jogar bem igual, consiga vencer e que no retorno o Fluminense consiga somar pontos fora de casa. Que o grande problema do Fluminense no primeiro turno foi não conseguir vencer fora de casa. Que no segundo turno consiga, né, dar essa volta por cima. Então, pessoal, esse vídeo hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajuda o Falando de Flu chegar cada vez mais longe. E saudações tricolores e até a próxima.